Olá, estamos dando início a mais um programa Le Monde Diplomatique Brasil, Debates, uma parceria do jornal Le Monde Diplomatique Brasil com a TV PUC, o canal universitário e a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar de um tema que está sendo conversa em todos os lugares. É a capacidade do SUS poder enfrentar a pandemia do coronavírus. É uma situação delicada, cheia de complexas articulações e que nós vamos procurar compreender melhor se nós temos hoje a capacidade ou não, né, de enfrentar em condições boas a situação de crise sanitária que nós estamos vivendo. Para tratar essa questão, nós convidamos dois especialistas. Eu quero apresentar para vocês a Glória Teixeira. A Glória é médica, epidemióloga, é doutora em saúde pública, tem concentração na área de epidemiologia, foi coordenadora nacional da vigilância epidemiológica do Ministério da Saúde de 91 a 94, foi diretora eleita do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, e é lá que ela é professora titular e pesquisadora na área de epidemiologia. Ela participa também de 2 comitês de peritos do Ministério da Saúde, da avaliação da Secretaria de Vigilância em Saúde e do Programa Nacional de Controle da Dengue. Quero apresentar para vocês também o Cláudio Maierovitch. Ele é médico sanitarista, mestre em Medicina Preventiva e Social, é especializado em vigilância sanitária, vigilância em saúde, epidemiologia, saúde coletiva e gestão. É médico sanitarista da Fiocruz, em Brasília, e foi presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária de 2003 a 2005 e diretor de Vigilância de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, de 2011 a 2016. Eu quero agradecer muito a vocês a disponibilidade de participar desse programa e penso que isso vai ajudar a esclarecer a população com relação a esse impasse que nós estamos vivendo no enfrentamento da Covid, né? Mas, para começar, eu acho que a gente precisava ter uma ideia de como é que o SUS está hoje e como é que condições ele tem de enfrentar a pandemia. Glória, você podia começar a conversar com a gente sobre esse tema? Muito obrigada, né, pelo convite, Silvio. Muito bom estar aqui com o Cláudio, né? E para falar do SUS, né? Que é, sem dúvida nenhuma, o maior sistema público de saúde do mundo, né? E que está sofrendo muito, passando com muitas dificuldades por essa pandemia, por conta não só do desfinanciamento, né, mas também por conta da falta de uma coordenação central com diretrizes técnicas e políticas claras, né, para que os estados e os municípios possam conduzir suas ações. A pandemia não é fácil para ninguém. Sistemas de saúde antigos, estruturados, como o da Itália, do Reino Unido, também estão sofrendo muito, sofrendo no sentido de dificuldades para enfrentar essa pandemia. Por quê? No caso do Brasil, porque nós estávamos já há muitos anos, alguns anos, com um problema de subfinanciamento e o SUS, apesar de atender mais de 70% da população brasileira, ele tem sido vítima de ataques cotidianamente pela grande mídia e por várias áreas da sociedade. Então, ele é um sistema que se sustenta, né, baseado no seu Conselho Nacional de Saúde, que tem feito e continua fazendo um trabalho brilhante de sustentação, também do CONAS e do CONASSENS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde dos municípios e dos estados. Mas não é fácil, né, viver sob ataque, como o SUS vive há alguns anos cotidianamente. Aí eu digo assim, nós profissionais de saúde, apesar de eu não estar na linha de frente, como diz meu
meu professor Naumar, nós somos até alçados a heróis, né, nessa pandemia. Mas foi a primeira vez assim onde nós vimos que o SUS tem sido valorizado nesses seus quase, estou dando pela grande sociedade, pela elite, tem sido valorizado pela elite da sociedade brasileira. Geralmente ele é muito destratado, né? Ele é muito eu digo vilipendiado mesmo. Ele tem sido muita vítima, mas com todas essas dificuldades, é no SUS, né, que a grande maioria dos casos graves estão sendo atendidos. É o SUS que está fazendo a vigilância, é o nosso SUS que está também trabalhando com as vítimas que são de casos moderados. Mas, sem dúvida nenhuma, nós temos dificuldades e deficiências muito grandes, né? E que nós precisamos superar. Superar porque nós estamos agora diante, eu não falo que está havendo uma segunda onda. No meu entendimento, está havendo um recrudescimento da primeira onda de Covid-19. E essa segunda onda pode ser mais difícil de ser enfrentada, por conta de que nós já estamos com a nossa força de trabalho cansada. Muitas pessoas, muitos profissionais de saúde foram acometidos pelo SUS, foram acometidos pela Covid-19, então nós precisamos pensar com muita clareza e com muita seriedade disso. Precisamos de uma coordenação central do Sistema Único de Saúde, com diretrizes técnicas claras, baseadas na ciência, para que nós possamos atravessar essa segunda onda, essa que eu não chamo segunda onda, esse recrudescimento, né, com mais vigor do que o primeiro, e não é fácil. Tem a perspectiva da vacina, mas nós sabemos que o quantitativo vem aos poucos e que nós não vislumbramos que em poucos meses essa situação estará controlada. Isso é importante que se diga. Estamos todos querendo e com muita esperança na vacina, mas ela não vai agir se nós não aplicarmos as 2 doses para a população geral, o que significa que vai demorar muitos meses até que nós possamos atingir uma cobertura vacinal. Isso assim, se tivermos recursos, coordenação, um plano estratégico e uma coordenação, que o Brasil tem capacidade, sim, de fazer isso. Não à toa, o Programa Nacional de Imunizações, o PNI, do nosso Sistema Único de Saúde, ou seja, do SUS, é considerado o melhor programa de vacinação do mundo. Não foi à toa que nós conseguimos eliminar a poliomielite, eliminar o tétano neonatal, durante muito tempo eliminar o sarampo e controlar várias outras doenças imunopreveníveis. Nós temos experiência, nós sabemos como fazer, precisamos de coordenação e de que nós não fiquemos contra a ciência, temos que ir ao encontro da ciência e dos conhecimentos que estão sendo gerados no nosso dia a dia. Muito bom. O começo assim foi excelente. Cláudio, antes de entrar propriamente na questão da pandemia hoje, não é? A Glória falou do subfinanciamento do SUS e parece que tem aí uma proposta de cortar ainda mais o orçamento do SUS o ano que vem, não é? Quer dizer, eu ouvi falar em coisa de 44 bilhões. Não é? Você pode explicar o que é esse subfinanciamento e por que ele acontece? Tá. O subfinanciamento já vem acontecendo, na verdade, desde o início do SUS. Existe um campo, o campo dos sanitaristas, o campo da saúde, que sempre lutou por mais recursos para a saúde e conseguiu, inclusive, inscrever na Constituição, por uma emenda, os mínimos orçamentários que deveriam ser canalizados para a saúde em cada esfera de governo. Isso foi em 2002,
E isso vinha sendo mantido. Na verdade, os mínimos acabavam sendo cumpridos à risca, não havia mais do que os mínimos, até que houve a emenda constitucional do teto, que foi a emenda 95 de 2016, que colocou ali um sarrafo acima do qual o recurso público não pode ser mais utilizado. Nesse ano, excepcionalmente, em função da pandemia, nós tivemos mais recursos de outras áreas foram canalizados, recursos que foram eleitos pelo Congresso Nacional, isso não foi uma iniciativa exatamente do governo, para suprir necessidades dessa emergência. Agora, isso acaba no dia 31 de dezembro, e nós voltaremos não ao patamar em que estávamos antes, mas a um patamar inferior àquele que estávamos antes, com a possibilidade justamente de perda de recursos dessa ordem, não sei os números exatos, mas é algo em torno de 40, 42 bilhões de reais. Então, se já são insuficientes os recursos atuais, a perspectiva para o ano que vem é muito pior do que a que nós tínhamos neste ano. Muito bom. Isso aí é uma situação que, mesmo nesse momento da pandemia, ainda se mantém essa proposta de corte, né? Quer dizer, é muito impressionante como nós estamos vendo nesse momento essa insensibilidade e ignorância do governo em relação ao problema da pandemia, né? Mas eu fiquei preocupado, quer dizer, chegando a vacina, nós não vamos ter condições de enfrentar. Estão falando que falta seringa, estão falando que a temperatura dos lugares de guardar a vacina não condizem com a necessidade. Como é que vocês veem isso? Cláudio? Eu queria fazer uma consideração até, quer dizer, antes de chegar à pandemia, na verdade, até 2016, digamos, aí é um marco, porque foi quando aconteceu o golpe com a derrubada da presidenta, nós vínhamos num ritmo de preparação para qualquer tipo de emergência. Nós e o mundo pensando num processo que, coordenado pela Organização Mundial da Saúde, e que o Brasil tinha um papel de protagonismo importante mundial e particularmente na América Latina. A Glória aqui, por exemplo, ela coordenou um estudo sobre as capacidades básicas do Brasil para emergências de saúde pública e para respostas a situações de relevância epidemiológica que pudessem nos ameaçar. Nós não sabíamos qual seria, até a OMS já vinha falando numa doença X. Doença X poderia ser qualquer tipo de emergência, mas sem dúvida a mais ameaçadora é uma doença que se transmite de pessoa a pessoa, como as gripes, como o sarampo e como é o caso da Covid-19. Nós, evidentemente, não estávamos nadando em recursos, mas tínhamos um sistema preparado para, caso acionado, dar resposta a essa emergência. E esse sistema era o SUS, com as suas peculiaridades do ponto de vista da organização. Então, com a atenção primária funcionando bem, com a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, os sistemas de informação funcionando de maneira adequada, ou seja, com aquilo que nós respondemos a emergências anteriores, e talvez a emergência do Zika vírus tenha sido o maior exemplo, porque foi uma emergência internacional que partiu do Brasil, que começou no Brasil e foi encarada pelo Brasil dessa forma, em que o Ministério da Saúde e governo falavam, governo, digo, o resto do governo, falavam a mesma língua, em que houve uma conjunção de esforços das diversas áreas de governo federal, estadual e municipal também, para enfrentar um problema comum. Naquele caso, a epidemia de Zika. E nesse caso, o nosso sistema poderia ter respondido de maneira adequada, desde que essa organização persistisse. Mas o que aconteceu foi o oposto. Independentemente da falta de recursos, que é real e é muito ameaçadora, nós tivemos um boicote a qualquer iniciativa que tivesse racionalidade do ponto de vista da saúde.
Então, enquanto nós tínhamos uma das pastas de governo falando da necessidade de confinamento, de redução dos contatos entre as pessoas, de medidas preventivas e da gravidade da situação que se aproximava, isso lá em fevereiro, em março deste ano, nós tínhamos o mandatário maior do país falando exatamente o contrário, dizendo que essa epidemia era uma invenção, que isso era uma gripezinha, que isso não era ameaça e que não havia necessidade de medidas preventivas, que, por exemplo, usar máscaras era uma bobagem, ou ainda de que não seriam necessários recursos adicionais e que era muito mais importante a preocupação em não paralisar a economia do que a preocupação em prevenir e cuidar da saúde das pessoas. Então, naquele momento anterior, eu não tenho dúvida de que nós tínhamos um sistema com capacidade para, se disponível um instrumento como a vacina, utilizá-la da melhor maneira possível, porque essa utilização depende da concertação de todas as áreas de governo e depende de uma relação de confiança com a população. E nós não temos nenhuma das duas coisas hoje. Então nós temos o risco de que chegam as vacinas e não tem plano, assim como não tem plano para enfrentar a pandemia, não tem plano para a utilização da vacina. Agora, com a cobrança enorme que está havendo, particularmente com a polêmica entre o governo federal e o governo do estado de São Paulo, começam a aparecer alguns planos, mas de uma forma improvisada e de uma forma que não combina as coisas, não combina a disponibilidade de recursos com a necessidade desses recursos. Então, aquilo que foi o discurso de ontem, por exemplo, do ministro da Saúde, nos mostra o tamanho da ameaça. O ministro dizia ontem que a coordenação será feita pelo Ministério da Saúde. No entanto, o Ministério da Saúde não adotou nenhuma iniciativa para assumir essa coordenação. Mas é um momento em que uma das vacinas que está entre as principais candidatas a nos ajudar nesse momento, ela é quase descartada por uma questão de preferência política. Então, nós, em tese, temos o sistema instalado, mas parece que temos uma decisão maior de não utilizar aquilo que está instalado, de deixar a coisa correr ao léu, ao sabor do mercado. Glória, eu sou um leigo e muita gente também é leiga. Você está sem o som, você está com o som desligado. Alô? Glória, você está com o som desligado. Ah, isso. Deixa eu aproveitar para... Não, agora tá bom. Deixa eu aproveitar para fazer questão para você. Quando vocês falam sistema de saúde, o que é isso? Quantos milhares de pessoas envolve? Chega até onde? Porque o leigo não sabe disso, né? Vamos contar? Olha, os números eu não sei, mas é um dos sistemas, como a gente faz, mais capilares. O que é a capilaridade? O Sistema Único de Saúde está implantado em todos os municípios brasileiros. 70% da população brasileira ela é coberta pela atenção básica em saúde, ou seja, próximo de você tem um centro de saúde com um pediatra, com um ginecologista, com a saúde da família, ou seja, a atenção básica. E tem a grande e média complexidade. Essa capilaridade, ou seja, ela é sistêmica, no sentido de que tem uma hierarquia, não do ponto de vista do mando. Né? As três esferas de governo, elas são únicas em cada uma dos seus espaços. Mas existe uma articulação entre, digamos, o governo do Estado e os municípios para que tragam pacientes que não têm hospitais no interior. Não é? Existe uma cobertura da atenção básica à saúde, que é muito ampla, e não é pouco que essa atenção básica tem feito, a atenção primária à saúde, a atenção básica, o programa de saúde da família, tem vários nomes, né? Mas o que tem que ser visto, que essa implantação
nos últimos 10 anos, conseguiu reduzir e muito a mortalidade infantil, conseguiu reduzir casos de tuberculose, conseguiu reduzir casos de hanseníase, né? Diarreias e mortes por diarreias infantis agudas. Isso porque tem um trabalho cotidiano em cada município para desenvolver atividades de vigilância, de prevenção e de atenção, atendimento médico à população. Isso é uma coisa que olha, não tem, porque eu gosto de fazer um paralelo do antes do SUS. Antes do SUS, eu trabalhei no município de São Felipe, deixa eu contar essa historinha, no município de São Felipe, que fica a 140 quilômetros de Salvador. Eu fui lá para trabalhar num projeto de pesquisa em doença de Chagas. E de manhã eu atendia um consultório, era que eu tinha no meu consultório, consultório da pesquisa, meu estetoscópio, meu tensiômetro e um armáriozinho deste tamanho com alguns vermífugos, alguma coisa. Eu só tinha isso. Eu não tinha um leucograma, eu não tinha nada. Aí vinham os pacientes enquanto a gente trabalhava tererê. Se viesse um paciente mais grave, o que é que eu tinha que fazer? Precisava de tramato. Telefonar para um amigo aqui de Salvador, que, por favor, atenda e tererê para ele arranjar a vaga. Ia na casa do prefeito, pedir para o prefeito fazer o favor de emprestar o carro da prefeitura, não tinha ambulância. Né? Emprestar o carro da prefeitura para trazer o paciente para ser recebido por um colega assim, no hospital da universidade, no hospital Santa Isabel, e assim ia. Gente, o que eu atendia de amarelão, eu acho que vocês nem lembram mais o que é amarelão, é uma anemia muito grave, não é? Produzida por um verme, certo? Produzida por um verme que se chama ancilóstoma. Isso a gente via aquelas crianças, barriga grande, inchadas, entendeu? Parecia que estavam, porque naquele município que era que se plantava mandioca e fumo. Isso foi, gente, no final da década de 70. Não foi no século XIX, nem na primeira metade do século XX, não. Volte agora em São Felipe. As crianças não estão desnutridas. Existe uma unidade de saúde que tem seu laboratóriozinho, que tem médico diariamente, tem um plantão de 24 horas, que tem atenção básica nas roças. A saúde da família, visita as roças. É de chorar de alegria. Eu fui lá bem recentemente, né? Porque de vez em quando eu vou lá porque deixei amigos e eu fico com vontade de chorar de alegria. O nível é de nutricional, a mortalidade infantil, que são coisas assim que nos afetam, que a gente vê. Isso é o SUS. Isso é o SUS. Isso é também o BPC, porque dá um pouco de renda, que apesar da pessoa continuar produzindo sua mandioca, mas compra também um pouco de carne para diminuir a questão da distrofia farinácea, que é aquela criança que você pensa que está gordinha, quando você coloca o dedo, faz uma moça, porque é edema de distrofia farinácea. Isso foi há 30, 40 anos atrás, 30 anos atrás. Ou seja, é um tempo, né, de nossa geração, de nossos filhos, e mudou completamente. Isso é o SUS. E mais os serviços de proteção, né, de distribuição de renda. E nós não podemos abrir mão disso, nós temos que ir aperfeiçoando o SUS. Eu gostaria depois de falar do que eu acho a principal, além das dificuldades que Cláudio falou muito bem, das dificuldades que eu acho de não ter utilizado toda a estrutura da vigilância epidemiológica, da atenção básica em saúde para enfrentar nessa epidemia de Covid-19, e aí a gente volta a SUS versus Covid. Vamos voltar. Cláudio, você foi presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né? Nós estamos agora descrevendo um pouco como funciona o SUS e que importância ele tem.
Eu, como um leigo, sabia que, por exemplo, o tratamento de HIV no Brasil foi exemplar, né? Você pode dar um panorama assim de como a gente tratou questões epidemiológicas até agora? Bom, então, o Brasil ele conseguiu se destacar em várias frentes, justamente apoiado na estrutura do SUS e na concepção que ele traz, que é a concepção de que todo mundo tem o direito ao cuidado com a sua saúde em todas as suas dimensões. O HIV, a AIDS, acho que representa um modelo muito interessante para a gente pensar. O Brasil foi pioneiro, em primeiro lugar, nas estratégias de prevenção, quando ainda não tinha tratamento, não tinha medicamento, lá no final da década de 80, o Brasil já dava exemplo com as campanhas de informação, de educação, com o trabalho junto a pessoas que tinham algum tipo de comportamento de maior risco, seja pelo comportamento sexual, pelo uso de drogas endovenosas. Então, o Brasil avançou muito naquele momento com estratégias de prevenção. E depois, quando começaram a surgir os primeiros tratamentos, também o Brasil foi pioneiro na utilização desses tratamentos. Naquela época era chamado o coquetel de tratamento de AIDS. O primeiro município, eu tive a felicidade de trabalhar no primeiro município no mundo que implantou o coquetel na rede pública, que foi o município de Santos, na época, em que também o Brasil esteve à frente, oferecendo medicamentos caríssimos e um acompanhamento que era caro também, mas com esse significado de que se as pessoas têm uma necessidade, e essa necessidade pode ser suprida com aquilo que a ciência dispõe, cabe ao sistema de saúde oferecer esses tratamentos, esses diagnósticos e esses cuidados. O exemplo da AIDS ele é muito conhecido, mas isso aconteceu nas diferentes áreas. Isso acontece, por exemplo, na área de câncer. O Brasil tem um sistema voltado para o atendimento à oncologia que oferece, sem pagamento, coisas que são caríssimas na rede privada, como é o caso da radioterapia, das diferentes quimioterapias ou mesmo imunoterapias, tratamentos que não estão disponíveis em outros países no sistema público. O atendimento aos renais crônicos, por exemplo. O Brasil tem uma rede enorme de hemodiálise, todo município tem uma referência, se não nele mesmo, numa cidade vizinha, em que ninguém vai morrer aqui pela falta de um acesso à hemodiálise. É claro, há uma série de fragilidades ainda, o SUS está em construção, como não podia ser diferente. Aliás, tenho para mim que essa construção é permanente, nós nunca teremos chegado ao final dela, porque as necessidades serão cada vez mais perceptíveis e as tecnologias também cada vez mais sofisticadas. Mas nós conseguimos, com isso, naturalizar a ideia de que a saúde é um direito e que as pessoas, é natural para as pessoas que elas sejam atendidas segundo as suas necessidades. Para nós, isso parece óbvio. Para um cidadão dos Estados Unidos, por exemplo, isso é uma coisa estranha. Quer dizer, se ele não tem um plano de saúde, se ele não é idoso ou pobre o suficiente para estar nos planos de assistência social, ele tem que gastar do bolso e ele vai à falência quando tenta dar conta do custeio da sua saúde. Quer dizer, um cidadão dos Estados Unidos que não tem plano de saúde, e se ele é atropelado no meio da rua, ele poderá ser levado à falência em consequência daquilo que é necessário para ele como atendimento médico. Para o Brasil, isso não faz sentido as pessoas pensarem nisso. Quer dizer, isso é o nosso sistema de saúde e com provas sucessivas de que isso é possível e de que mesmo subfinanciados, nós temos capacidade de oferecer aquilo de que o cidadão precisa para cuidar da sua saúde. Essa organização da saúde, você quer falar? Por favor. Eu quero. Porque o que Cláudio pegou aí é um ponto central. O SUS não é grátis, ele é público. Ele é recurso público, ou seja, quando foi tratar a AIDS, dava o medicamento com os recursos públicos, os recursos da sociedade, e Cláudio falou muito bem disso, quer dizer,
faça um paralelo que você não tem aquele recurso, né? Ou você abre mão e não vai ter o tratamento, ou você vai à falência. Vende sua casa, vende sua roupa, vende tudo para poder ter. Né? Então, o SUS digamos assim, um patrimônio da população brasileira, que foi construído pela população brasileira, precisa ser defendido pelas forças vivas da nossa sociedade. Fazer uma frente pelo SUS é fazer uma frente pela vida, como a Abraço, a nossa Associação Brasileira de Saúde Coletiva, está capitaneando. Então, isso é muito importante, quer dizer, qualquer cidadão tem o mesmo direito. Em fila, mas só mostra as filas, não mostra o que o SUS faz, só mostra o que o SUS não faz. Agora, na pandemia, é que nós estamos vendo algumas cenas, né, uma mostra cênica, né, de hospitais públicos tratando de Covid aparecendo na televisão. Antes só aparecia as filas na porta do SUS. Né? Então, nós precisamos trabalhar essa imagem para que a sociedade cada vez mais lute para que não haja subfinanciamento, né, que conduza os problemas de corrupção de uma forma que seja realmente, como é que se diz, justas, né, para que nós possamos cada vez mais atender melhor. E evitar o que está acontecendo muito, que é a privatização do SUS, é a privatização por dentro do público. Glória, você falou que nós construímos o SUS. E é verdade, aqui em São Paulo, por exemplo, eu acompanhei a construção dos conselhos, né? Nos conselhos nas unidades básicas de saúde, no município, no estado e o Conselho Nacional. Você acha que o SUS, a participação da população se deu por aí, é isso? Exato. Foi uma construção muito interessante que foi antes da Constituição de 88, de que o SUS devia ter um controle social. E esses conselhos do controle social, 50% a participação da população com suas formas organizadas. Por exemplo, sempre tem, na maioria das vezes, tem assento as associações dos nefropatas, tem associações de rancenianos, né? Tem vários como é que se diz, componentes da população, da sociedade. E os outros 50% de técnicos das três esferas de governo, dependendo se a gente está falando de município, de estado ou de Ministério da Saúde, né? E de alguns dirigentes e também de participações dos privados, né? Porque, claro, tem as empresas de medicamento, as empresas de hospitais, então também participam. Mas 50% é da participação. E foi assim, principalmente no início, quando os conselhos se tornaram muito fortes, fizeram seus regulamentos, porque foi definido as diretrizes, né, para a construção do SUS, diretrizes essas sim envolvem a universalidade da atenção e cada vez mais, quer dizer, durante um tempo foi avançando na questão que nós chamamos de atenção integrada à saúde da população, que nós não conseguimos alcançar ainda, mas pensamos que outras lutas virão para que nós consigamos atender a toda a população da mesma forma, com qualidade e com universalidade. Deixa eu pegar essa dica. Vou contar para vocês uma coisa. Eu estava no exterior, liguei a televisão, não é? E vi um médico cubano fazendo uma avaliação excelente dos resultados daqueles médicos cubanos que estavam no Brasil, do programa que foi feito. Chamando a atenção, inclusive, para o fato de que se você não fica na sua unidade de saúde esperando, mas vai até a casa da população, muda tudo. Cláudio, você tem essa capilaridade, ela é importante, né?
Então, absolutamente importante, existe, acho que entre as coisas que vertebram o Sistema Único de Saúde, está justamente a sua inserção no território e a sua relação com as pessoas. Quer dizer, como um conceito básico, é de que a atenção à saúde deve estar perto das pessoas, deve conviver com tudo aquilo que acontece no território e que os profissionais de saúde não devem apenas olhar para as pessoas como portadoras de doença, mas sim da maneira como elas vivem conforme as suas condições reais. Ou seja, se existem problemas de saneamento, problemas de transporte, de educação, de moradia, tudo isso acontece com aquela população que está numa determinada região e que a unidade de saúde faz parte dessa região. Na medida que os profissionais de saúde vão à casa das pessoas, conhecem o território, eles podem compreender melhor e também apontar saídas não como o tecnocrata, no sentido mais comum, que tem uma solução que ele tirou dos livros, mas como alguém que tem sim conhecimento técnico, mas que constrói junto com aquela população a possibilidade de soluções. Nesse sentido, o sistema de saúde ele extrapola a sua própria ação setorial. Ele deixa de ser uma área do setor público que age exclusivamente na saúde para se colocar ao lado da população quando se trata de identificar problemas de saneamento, problemas de acesso à alimentação, à água potável, coleta de lixo, moradia saudável, e uma série de outras políticas públicas, inclusive as políticas de renda, que certamente são absolutamente determinantes na condição de saúde das pessoas. Muitas vezes não adianta fazer o diagnóstico de alguém com desnutrição, com tuberculose, com qualquer outro tipo de doença, se ela não tem as condições básicas para cuidar da sua alimentação, para ter condições de trabalho adequadas, condições de moradia adequadas. Então, o espírito do SUS é justamente enfronhar-se em tudo aquilo que interfere na saúde da população, e não apenas no diagnóstico e tratamento, como um sistema de saúde privado. Então, por que o SUS está sendo atacado? Você não está ouvindo? Agora eu ouvi. Por que é que o SUS Então, está sendo atacado, né? Porque se ele é tão bom assim, se ele tem dado tantos resultados, o que está acontecendo? Posso falar? Claro. Está acontecendo, quer dizer, eu acho até que a valorização do SUS nessa Covid, comparado com a época anterior, está sendo muito grande. Né? Eu acho, pelo menos na grande mídia, mesmo no Facebook, nas mídias sociais, ele tem sido menos atacado do que cotidianamente ele era atacado. Né? Agora, o que é que eu acho que tem porque essa pandemia é um grande desafio. Como disse Cláudio, é de transmissão respiratória, é transmissão pessoa a pessoa. Não tem tratamento e ainda não tinha vacina, ou seja, ainda não tem vacina, vai ter, ok? Então, a medida de prevenção é afastar as pessoas, né? Proteger, fazer barreiras mecânicas, né? O distanciamento social, as barreiras mecânicas. Mas a preocupação toda do Ministério da Saúde, que foi muito lógica no início, era de fazer o atendimento das UTIs e nos leitos hospitalares. E não estimulou, não fez de uma forma sistêmica um trabalho para que a atenção básica à saúde trabalhasse par e passo com a vigilância epidemiológica em cada território, ou seja, em torno daquela equipe, para falar com a população, se não podia, porque, claro, você tem que proteger o trabalhador de saúde, então ele também não deve circular. Mas, na grande maioria dos territórios hoje, se fala pelo telefone, pelo celular, pelo zap. A orientação para as pessoas ficarem em casa, tudo bem. Mas se teve um caso, né, numa família, no território,
Quem primeiro sabe é a família, antes de chegar o resultado do LACEN ou do hospital na unidade da saúde. Se você tem uma relação, você, enquanto da atenção básica à saúde, tem uma relação direta com a família pode lhe avisar. E aí pode fazer o rastreamento dos contatos. Porque o que é importante? Se aquele caso não ficou internado, ou seja, se ele não está isolado, tem que conversar com a família para ver. Tem condições de isolamento em casa? Tudo bem, porque tem muitas dificuldades que não é possível da pessoa ficar isolada em casa pelo tamanho da casa, pelas condições de higiene da casa, pelo número de habitantes da casa. Então, é de arrumar um equipamento público, que podia ser as escolas, de organizar as escolas, ou outros, uma sede de uma associação, para colocar aquela pessoa que teve o exame positivo, não precisou ficar internada, mas que ela não continue contaminando na comunidade. Isso é fazer o isolamento do caso. E, ao mesmo tempo, fazer a quarentena dos contatos. Saber com quem você esteve, onde passou, além da sua família, para poder pedir para essas pessoas fazerem, dentro das suas possibilidades, uma quarentena, passar 14 dias, mais ou menos, sem ter contato, não parar de usar máscara, porque é mais importante. Agora tem o paradoxo da prevenção, como a gente chama. Fazer tudo isso, com certeza, diminui. Só que o que a gente reduz de caso, a gente não conta. Não tem como a gente contar. A gente só conta o que aconteceu. Então, só teria forma de ver, era comparando, fazendo comparações, o que é muito difícil numa pandemia, porque rapidamente ela atingiu quase todos os municípios. Mas, com certeza, se você evita novos casos, você evita óbitos. Porque o que é que nós queremos evitar? Óbitos. Nós queremos evitar o internamento, mas a gente só pode evitar o internamento se a gente evitar o caso. Então, onde é que a gente evita o caso? É no território, é na família, onde as pessoas andam e circulam. Além disso, tem as dificuldades também, e daí que podia haver ajustes, né, capitaneados pelas equipes básicas, para buscar espaços para aquelas famílias que não têm, que têm dificuldade de fazer a quarentena, o isolamento, o distanciamento social. Mas, como não havia diretrizes nessa direção logo de início, nem houve de uma forma universal, não houve de forma, entendeu? Que saiu a diretriz do Ministério da Saúde para que isso fosse feito pelos municípios, pelas equipes básicas. Então, alguns municípios tomaram essa decisão e implantaram, e tiveram algum sucesso. Mas, claro, esse vírus não é, o sucesso não é absoluto, porque é um vírus de transmissão respiratória que tem um alto poder de transmissibilidade. Então, acontece muito caso de uma vez só. É isso que entra em pânico e todo mundo entra, porque a cadeia de transmissão ela se reproduz muito rapidamente. A gente só podia fazer alguma contenção a partir do espaço menor que é o território. Não é fácil, não, eu estou falando que seja fácil, não, mas poderia, não é controlar de tudo a epidemia, eu não estou falando isso, mas podia ter mitigado, né, a epidemia, ter reduzido o número, o crescimento exponencial da curva epidêmica. Cláudio, vamos continuar então essa reflexão da Glória, no sentido de que você podia dizer um pouco como é que você está vendo o recrudescimento da pandemia. Quer dizer, nós não estamos na hora de comemorar e de poder fazer festa de Natal todo mundo junto, né? Não, eu acho que é impressionante. É Cláudio, tá bom, Cláudio. É impressionante aquilo que aconteceu no Brasil, porque nós tínhamos tudo para dar uma resposta boa a essa pandemia. Nós não precisávamos ter 6 milhões de casos, não precisávamos devemos estar chegando aí a 180 mil mortes. Quer dizer, nós estamos vivendo uma tragédia. Quando se comparam os números do Brasil pela população com os outros países,
o Brasil é daqueles países que tem o pior desempenho no mundo. Talvez só não esteja pior do que os Estados Unidos, pelo menos em número de mortos. E o que a Glória nos traz, acho que exemplifica bem isso, quer dizer, em alguns municípios isolados, em alguns estados, foi possível agir de forma diferente, com resultados diferentes, que vêm sendo verificados quando se compara uns com os outros. No entanto, nós não tivemos nada a nível nacional, e ao contrário, assim, parece uma coisa difícil de acreditar que se no início nós tínhamos uma certa disputa entre países para conseguir comprar os materiais, equipamentos de proteção, respiradores, etc., o governo brasileiro agora conseguiu produzir uma disputa entre os estados do próprio Brasil e entre os estados e a federação. Quer dizer, ao invés de ter um plano nacional que olha com racionalidade para necessidades das diferentes populações do país, dos estados e dos municípios, nós temos agora a briga para ver quem vai vacinar primeiro, quem vai conseguir comprar vacina antes do outro, aonde vai ser feita a foto da primeira vacinação, se é no estado que é base política do governo federal, se é no estado que é da base política do PSDB, ou se vai haver algum esforço conjunto para que o Brasil inteiro seja contemplado com esse insumo tão importante que será a vacina. Então, mas eu queria continuar essa reflexão. Quer dizer, a curva estava diminuindo, nós estávamos começando a ficar animados. Olha, já dá para sair, os restaurantes puderam voltar, as escolas. No fundo, quer dizer, tem todo um esforço enorme feito pela população, né? E não está dando certo isso? Não deu certo porque a abertura foi precoce. Não deu certo por isso, porque nós tínhamos que ter deixado a curva diminuir e a um nível mais baixo ainda e manter o distanciamento social durante mais algum tempo, para poder fazer o quê? Uma coisa clara, reduzir o risco de transmissão. Só reduz assim, se você diminuir contato entre pessoas, né? Então, o que é que está havendo? Nós não chegamos, no nosso entendimento, nós não chegamos a um nível de incidência muito baixa que a gente possa dizer que a primeira onda caiu e acabou, e nem passamos muitas semanas, que eu achava que devia ser pelo menos 2 a 3 meses, com uma incidência baixa, para dizer que é uma segunda onda. Então, é muito rápido, isso é um recrudescimento da primeira onda. Podemos chamar de segunda onda, isso não tem diferença do ponto de vista da saúde dos brasileiros, né? Isso não tem nenhuma coisa. O que importa agora é fortalecer o distanciamento social, de conversar com a população sobre a necessidade de não ter festas de Natal, de não aglomerar, do uso cotidiano de máscara. Isso tudo nós temos que continuar reiterando e pedindo que os governos municipais e estaduais fortaleçam essas medidas. Mas nós fizemos a flexibilização, como chama, em algumas etapas, acho que de forma muito precoce. Aqui a nossa rede, a rede Covid, que chama, da Fiocruz, do SIDAX da Bahia, né? E junto com a nossa universidade, eu participo tanto da rede, sou da universidade, e a rede é da universidade da Fiocruz, de que nós avisávamos que não era momento ainda de iniciar a flexibilização. E no país inteiro isso aconteceu, na grande maioria das cidades brasileiras, porque nós não temos uma epidemia, nós temos milhares de epidemias. Por quê? Porque nós temos 5.000 municípios, cada município está em um determinado momento, alguns se superpõem e outros não. São 27 estados que se comportam de maneiras diferenciadas e ainda tem cada espaço, tem que ser analisado, e por isso é que nós temos prefeitos que têm o poder local para ir tomando as decisões. Então, mas eu vou voltar... Me permite complementar, nós não tivemos uma flexibilização, nós tivemos uma bagunça.
Quer dizer, qual é o instinto natural das pessoas? É levar sua vida da maneira como sempre levou. Se alguém põe uma restrição, quer dizer, essa restrição tem que ser dita de forma organizada, clara, e com medidas que façam que ela seja cumprida, até mesmo com punição, se for o caso. Na medida em que vários dos governantes dizem, ó, não precisa restringir, nós temos que voltar a funcionar, temos que ativar a economia, ativar os bares, as igrejas, os restaurantes, etc. Isso casa com a vontade natural das pessoas. Então, não houve nenhum plano de abertura. O que houve foi uma liberação geral. E aí as pessoas fazem aquilo que instintivamente elas gostariam de fazer, que é voltar à sua vida normal, porque é um sofrimento para todos ficar restrito em casa, ficar confinado, deixar de encontrar os amigos. E nós ficamos numa situação absolutamente inusitada, diferente da maior parte dos países, em que cada pessoa pode seguir a liderança que ela acha que lhe convém melhor. Então, se eu acho que eu tenho que ir para a rua, eu escolho um líder político que diz que eu posso ir para a rua. Como não existe nenhuma consequência a esse fato de eu expor os outros à doença, de eu não usar máscara, de eu fazer festa, etc., eu vou viver minha vida normal fazendo o que eu tenho vontade. Só seria possível enfrentar uma epidemia dessa natureza com uma ação integrada. Não existe na história das epidemias um precedente de um controle de epidemia que tenha sido feito sem a participação do Estado. E, de certa forma, é isso que está acontecendo. As pessoas estão se protegendo como elas podem. E o Estado tem participado muito pouco dessas medidas. Continuando com você, já, as UTIs estão chegando no limite, né? E foram desativados Novamente. aqueles hospitais de emergência que tinham sido montados, né? Foi correto desativar esses hospitais que foram criados no momento anterior? Acho que isso é mais uma faceta da falta de plano. Quer dizer, não, é impossível enfrentar a epidemia sem planejamento. É impossível. Quer dizer, então nós vivemos de contínuas improvisações. Seja porque há algum tipo de disputa política, então houve um momento em que cada governador queria mostrar serviço de forma mais imponente do que o outro, então montou hospital de campanha, contratou gente, etc. E houve um momento em que era o contrário. Cada governador queria mostrar que ativava a economia mais rapidamente. Então, nós poderíamos ter tido um plano racional. Por exemplo, talvez ao invés de montar hospitais de campanha, nós pudéssemos ter ativado alas de hospitais públicos que estão fechadas e contratado gente para ficar lá em caráter permanente. Isso significaria um reforço ao SUS, não apenas para um momento agudo, mas para o seu funcionamento de forma contínua. Nós já tínhamos falta de leito antes da pandemia, já tínhamos falta de UTI antes da pandemia. Então, a pandemia veio a nos mostrar que essa lacuna é muito maior, veio a produzir uma distância ainda maior em relação às necessidades das pessoas. As pessoas que necessitavam de cirurgia cardíaca, cirurgias de hérnia, internação para tratar problemas clínicos, foram adiando isso, sofrendo com isso e muitas vezes morrendo disso, e não apenas morrendo de Covid, porque nós não fizemos nenhuma mágica, nós fizemos a improvisação de hospitais de campanha, de transformação de estruturas que existiam para atender somente Covid, sem mobilizar recursos que que tivessem um caráter permanente no cuidado das pessoas, né? A relação entre o número de contaminados e o número de mortes parece que diminuiu, né? Isso quer dizer que nós estamos aprendendo a conviver e a tratar a Covid, Glória? Não, pode ser que nós estejamos testando mais, né? Porque quanto maior o número de testes, né? Aumentou o número de testes, foi incluído também o chamado teste de antígeno, que é um teste rápido que mede o antígeno, que identifica o antígeno. Então, se você testa mais, você também pode ter,
né, um maior número de positivos, a relação. A outra coisa é o seguinte, na hora que você diz, foi usado muito o indicador de proporção de, como é o nome, proporção de leitos de UTI vazios ou ocupados. Se você desativa o leito, então você reduz a proporção, é diferente. Como interpretar esse indicador? Né? Se eu tinha 100 leitos e hoje eu tenho só 60, e quando eu tinha 100 leitos eu tinha 50 ocupados, eu tinha 50%. Mas hoje eu tenho 60 leitos, se eu tenho 30 ocupados, eu estou com 50%. Então, é diferente. Né? Então, reativa os leitos. Agora, a grande preocupação é desativou os leitos e nós vamos ter recursos para reativar os leitos, como o Cláudio falou, e eu estou falando da emergência, porque o mais importante é se nós tivéssemos criados leitos novos dentro das próprias estruturas dos hospitais. Tudo bem, mas tem a grande problema de contratação de recursos humanos, que são recursos humanos que foram contratados emergencialmente. Né? Então, uma série de dificuldades que são de financeiras, né, e também legais. Então, eu estou com muito receio de que, se nós não temos um bom plano de imunização, nós não temos. Não é? Não foi à toa que hoje, acho que 10 ex-ministros da Saúde assinaram um manifesto pedindo vacina para todos e que se faça um plano estratégico. E, além disso, nós estamos com mais deficiência de recursos humanos e mais deficiências de infraestrutura para enfrentar a segunda onda, que eu chamo recrudescimento. Isso é muito preocupante. Né? Isso é muito preocupante. Eu estou extremamente preocupada com o que vai acontecer agora. Pode ser também, um minutinho só, que com o aumento da temperatura e tudo, que como é o nome, que o Covid não gosta, que são coisas que a gente não sabe ainda, né? Estamos chegando no nosso verão, né? Mas ainda temos, quando é que essa vacina vai chegar mesmo para vacinar uma proporção importante da população? E o que é que vai acontecer até lá? Muito obrigado. Olha, gente, a produção está dizendo que nós... Deixa eu só propor uma coisa. É que nós estamos chegando ao final do nosso programa. Quer dizer, passa rápido, já cumpriu 1 hora, e eu tenho 1 minuto para oferecer para cada um de vocês encerrar a sua fala. Então você começa, Cláudio. 1 minuto, por favor. Não, eu queria comentar rapidamente essa questão da curva. Quer dizer, eu não acho que a gente teve uma onda, a gente teve uma inundação. E aí fica uma maré que sobe um pouco, desce um pouco, mas a maré não desceu. Nós continuamos, se 1.000 mortes por dia era uma tragédia, 500 mortos ainda são uma catástrofe inominável, maior do que qualquer coisa que a gente já teve aqui. Concordo. E parece que uma parte da diminuição da letalidade, que é a quantidade de mortos pelo número de doentes, também é porque, nesse momento, mais gente jovem adoeceu. Mas isso faz parte da dinâmica da doença, porque essa turma de jovens que se expôs agora, que está indo para as festas, para as baladas, para as atividades cotidianas, está se expondo muito, está adoecendo. A próxima onda, dentro da onda, vai ser atingir de novo os idosos que não tinham sido atingidos. Nós vamos ver a mortalidade subir de novo, infelizmente. Então, a grande marca do que a gente está vivendo é a falta de perspectiva, porque se nós não temos um esforço sério de governo para ter um plano feito em conjunto com a sociedade para enfrentar a epidemia, e é uma coisa impensável que nós vamos ter uma vacina, ou seja, um instrumento eficaz para enfrentar a epidemia, e não saberemos utilizar direito este meio para conseguir interromper a transmissão de forma rápida. Nós vamos conviver com isso do jeito que caminhamos, ainda por um bom tempo, e vamos chorar muito sofrimento e morte que não precisava. Muito obrigado, Glória. 1 minuto, mas 1 minuto mesmo, viu? É 1 minuto mesmo. É o seguinte,
Cláudio tem muita razão, que é a questão dos jovens terem ido para a rua e também o aumento da testagem, que se aumenta os casos, então a mortalidade diminui em relação aos casos diagnosticados, que no início, nos primeiros meses, nós não tínhamos tanto teste, não atingimos o ideal, mas aumentamos bastante a testagem nos estados e nos municípios. E se eu tenho que dar uma, uma palavra no final brasileiros, vamos defender o nosso SUS. Ele é importante, ele está com dificuldades, ele tem deficiências, mas ele tem também muitas fortalezas e tem os princípios fundamentais da democracia, que é o direito à saúde e a universalidade da atenção à saúde em todo o território do país. E por isso nós temos que defender o nosso SUS. Muito obrigado, foi uma excelente conversa, eu acho que esclareceu muito a população. Eu quero agradecer particularmente a Glória Teixeira e ao Cláudio Maierovitch pela contribuição que deram, e agradecer a você também que acompanhou esse debate, dizendo que semana que vem tem mais. Até mais.